Deus, tudo bem? Deus abençoe. Hoje vamos fazer mais um vídeo muito interessante e que eu quero que você ouça até o fim, para você ver a importância da diversidade. Hoje nós temos muitas pessoas considerados críticos, pessoas que são amaldiçoados, são escarnecidos, considerado como endemoniado, pessoas que viveram dentro da bolha da religiosidade e que de alguma forma viu a injustiça, ele viu a maldade, ele viu pessoas se aproveitando, ele viu pessoas usufruindo dos seus poderes para massacrar, para amedrontar. Eu me lembro que uns anos atrás, pessoas que não estavam contentes com alguma coisa da igreja, ele era desprezado. E às vezes a pessoa parava de congregar um dia, mas aí ele retornava, porque dentro da cabeça dele é como uma ovelha, um animal que vive dentro de um curral onde tem ali um pouco de alimento, tem um pouco de água, e que em volta ali tem outro curral e que nesse outro área não tem nada. Então ele fica ali triste, mas ele tem que voltar. Assim também a congregação. Eles vai, mas volta, porque é aqui que tem a salvação. Aí eu pergunto para você hoje, você imagina que na época de Martinho Lutero, Calvino, aonde a Igreja Católica predominava, só ela tinha verdade, só ela era a única religião predominante, era ela que aliciava desde criança, adulto, todas as pessoas a guardar os seus mandamentos. Era um mandamento humano, igual Jesus Cristo falou, criticando os escribas e fariseus. Os fariseus eram um grupo que eles tinham a lei, eles admiravam, eram observadores da lei. Só que eles se aproveitaram da observância da lei e implantaram os seus costumes, implantaram as suas tradições, implantaram coisa das suas próprias mentes. Era para o bem do povo, não era para o bem do povo, é para o bem deles próprios. Porque se formou um grupo de homens poderosos e se apegava do conhecimento da lei, eram homens estudiosos, e que eles implantavam uma lei e junto com a lei os seus costumes, e dessa forma eles afastavam o povo de Deus e traziam o povo para servi-lo, para reverenciá-lo. Agora você imagina que nessa época de Martinho Lutero, ele tivesse se calado, não tivesse tido compaixão do povo. Ele era um homem que tinha privilégio porque ele era do clero. Outro assunto também importante que você deve lembrar, João Batista. João Batista, ele era filho de Zacarias e Isabel. Ele era um homem que era para ser também um sacerdote, a ordem. E ele, chamado por Deus, ele não se acomodou
diante das injustiças e fez um retiro espiritual e voltou a Israel pregando contra os acontecimentos. Ele pregava contra os costumes, ele pregava contra a idolatria, ele chamava aquelas pessoas raça de cobra venenosa. E hoje eu quero dizer para você, você dentro da sua igreja, você conhece muita cobra venenosa. A sua língua, ela destila veneno. O seu coração, ele é inclinado para o mal. E hoje eu quero dizer para você, nesse meio turbulento religioso, se não tivesse os críticos foram levantados por Deus. Você sabe por quê? Porque quantas pessoas morreram, quantas famílias foram destruídas, quantas famílias eu vi jogado fora da igreja. Sabe por quê? Porque tinha uma televisão. Quantas famílias eu vi virada as costas, a igreja virando as costas. Sabe por quê? Porque a irmã cortava o seu cabelo. Quantas maldades eu vi dentro da igreja. E as pessoas se omitem, não falam nada. Imagine que na época de João Batista ele fosse omisso como alguns de nós. E hoje as pessoas que abrem os olhos e muitos que estão dentro das denominações presos, eu tiro por mim. Eu fui ensinado na igreja que rede social, crítico, eu me lembro de uma vez, nessa época tinha saído o irmão Samuel Trevisan. Então aconteceu que a gente vinha, eu como ancião na época, vinha para as reuniões em São Paulo e eu me hospedava na Casa Verde. É uma igreja onde na época de reunião acomoda muito ancião, diácono para participar das reuniões. E um amigo meu me convidou, mora em São Paulo, irmão, eu vou te pegar para você congregar comigo. Eu disse, tudo bem, irmão, para você ver a ditadura. Então ele chegou para me pegar e eu já estava dentro do carro para ir com ele. E chegou um diácono da Casa Verde e perguntou, para onde você vai? Eu disse, irmão, eu vou congregar com esse irmão aqui e depois ele me traz. Não, de forma nenhuma, você não vai. Eu disse, mas por que, irmão? É porque tem muitas pessoas que vêm aqui pegar irmão e levam para outra igreja. Uma igreja que tá sendo fundada aí. Então, eu não pude ir, porque tinha a igreja bem parecida, que era a igreja do irmão Samuel Trevisan. Então, eles levavam algumas pessoas para lá. Então, nesse dia eu fui impedido de ir congregar com esse irmão. Então, o que eu quero dizer? Então, os críticos, eles vêm para abrir os olhos, para dizer para as pessoas, saia da escravidão. Jesus Cristo também ensinou, quando você é perseguido numa cidade, fuja para outra, sai fora. Então, quantas pessoas vivem dentro das denominações escravizadas, doente, depressivo, e hoje Deus levantou os críticos para alçar suas vozes em defesa do oprimido, em defesa do que foi jogado fora. Quantas pessoas vivem na cracolândia espiritual? Sabe o que é a cracolândia espiritual? É uma pessoa que
cometeu um pecado, que não fez de acordo a denominação determinou, e que ele afligiu qualquer costume humano. Então ele é jogado para fora e fica como um condenado à morte. E sabe quem são os críticos? São aqueles que vai na Cracolândia levar um bocado de pão, levar um copo de água, levar uma palavra e dizer para ele: por que você está aqui? Ah, é porque eu fui abandonado pela minha família. E quantas pessoas que estão na igreja que falam: por que você vive tão triste? Por que você está tão desamparado? Por que você só vive angustiado, atribulado? Não, é porque eu perdi a graça. É porque eu saí da igreja, eu transgredi, não tem mais jeito. E vai os críticos e fala para ele: essa daqui é igual àquela que foi apanhada no ato de adultério. E os doutores, os que predominavam, cada um com pedra para matar. E os críticos são aqueles que vai e defende como Jesus Cristo defendeu. Se você não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então, quantas pessoas que vivem fora da igreja e que vem na internet e ouve um crítico, ouve um que é maldito diante das religiões, que são esmagadora de alma, e eles vão lá e traz novamente a esperança, porque são pessoas que têm um chamado de Deus, mas só que está como o cego Bartimeu. Ele gritava: tem misericórdia de mim. E o povo dizia: cala, ele não vai te ouvir. Mas Jesus Cristo, ele ouve o gemido, ele ouve o clamor. Ainda que você esteja desenganado, todo mundo nos diz: não tem mais jeito, mas Deus sempre cria um caminho, levanta um crítico, levanta um que saiu da bolha e que também sofreu para dizer para você: tem jeito sim. O leão da tribo de Judá, ele venceu todas as coisas para dizer para você: você é o meu filho. Foi por causa da sua alma que eu subi no madeiro, fui morto e ressuscitei ao terceiro dia, para dizer para você: você tem salvação, você tem jeito sim. Você não tem jeito para os homens, porque os homens querem do jeito que eles acham que deve ser, mas Jesus é o contrário. Jesus vem na contramão de todos. Você conhece aquele Jesus? Você conhece aquele homem samaritano que ele descia de Jerusalém para Jericó? Você conhece aqueles dois homens? Era sacerdote, era levita, era um povo da linhagem, dos homens guiado por Deus. E quantos homens que é da linhagem, que é guiado por Deus, que você acha que ele é guiado por Deus na sua igreja? E quando você cai, quando a sua família está na pior, quando acontece qualquer coisa com um filho seu, com um parente seu, ele passa de longe e ainda diz: é leproso, está contaminado, está endemoniado, ele transgrediu, ele não é digno de estar no nosso meio. Bendito seja Deus. Quantos sacerdotes, quantos levitas passaram na sua vida, passou na minha vida. Pessoas que 2, 3 vezes por mês eu estava com eles. Era uma alegria, era uma satisfação, mas eram religiosos.
No dia que eu não pude mais participar das reuniões, sabe o que me aconteceu? Todo mundo tinha telefone, todo mundo tinha o meu número. Até hoje eles têm meu número. Mas quem é que me liga? Ninguém. É um samaritano que foi caído, foi derribado pelo assaltante. Quem é o assaltante? É o diabo, que às vezes derriba você, às vezes te espanca, te deixa meio morto, e eles passam e meneia a cabeça e diz: coitado, perdeu a graça, não teve sorte. Passa o outro e fala: ele era tão firme. Mas eu achava um pouco estranho porque ele era crente demais, ele era isso, ele era aquilo outro. E vai embora. Sabe quem vem? Jesus. Sabe quem vem? O estrangeiro. Ele vem, olha você no chão, se aproxima, desce do seu animal, pega azeite, pega atadura, pega você no colo, limpa você, coloca vinho, azeite no seu ferimento, coloca você no seu cavalo e leva embora e deixa você num lugar seguro e paga a despesa. E fala para ele: cuida dele, ele é meu filho, ele é meu irmão, eu morri por ele e quando voltar eu te pagarei, te darei a recompensa. Quantas vezes você não é jogado, cuspido, escarrado, e tá aqui um crítico, outro lá, outro cá, que conhece e que chega a eles muitos clamores: irmão, me aconteceu isso, irmão, na minha comum tá desse jeito, irmão, lá a minha família tá sofrendo, não tem mais o que fazer. E Deus está levantando um exército de pessoas que é mal visto. Jesus não era bem visto. Jesus não era bem visto. Jesus era desprezado. Dizia: da Galileia não vem nada que preste, da Galileia não. Então, quantos comentários a gente viu aqui nos vídeos? Você é um imundo, você pecou, você fez isso e aquilo outro e agora tá dando uma de bonitão aí. Você pode dizer isso, você tem direito. Você não come, você não é aliviado porque você é santo, porque você tá no auge, mas tem muitas pessoas igual aquela mulher que morava no interior e que seu filho estava miseravelmente endemoniado, e ela veio e correu: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me socorre. Jesus deu uma escorada e disse: filha, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos estrangeiros, dar aos cachorros. E ela disse: sim, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ali encontrou fé, ali tinha fé naquele coração. E quantas pessoas que está jogado na lama, está aí sem jeito, porque o homem falou: você não tem jeito, você está condenado. Deus pode até te perdoar, mas nós não te perdoa.
Você não está contente aqui não? Caça outro manequim, caça outra medida para você. E tem muitos caçando outra medida, porque a medida deles não é medida de Deus, é medida humana. E naqueles que são escolhidos, a medida humana não cabe. Ele vai em busca da medida verdadeira, a medida de Cristo. Louvado seja Deus.